No dia de ontem, Carmo Afonso esteve em direto na RTP3 a fazer um comentário sobre o ator que foi agredido por parte de um grupo praticante do terror, segundo alguns estados da União Europeia que assim o classificam, e expressou 3 vontades em relação a esse caso. Número 1, a ilegalização do Chega, fazendo um apelo que ela já faz há imenso tempo. Número 2, bloquear determinados utilizadores das redes sociais que perpetuam um discurso de ódio e, portanto, como sabem, o discurso de ódio é arbitrário e seletivo, ela decidia e as outras pessoas eram bloqueadas. E número 3, resgatar os eleitores do Chega, quase como se André Ventura tivesse raptado mais de 1 milhão de pessoas e as tivesse colocado em cativeiro e, portanto, a Carmo Afonso quer resgatar essas pessoas. E, portanto, vamos ouvir a advogada da deputada única Mariana Mortágua e fazer uns breves comentários. Foi, em Portugal, normalizou-se a extrema-direita. Então, eu só espero que agora não comece um segundo fenómeno, que é normalizar a violência da extrema-direita. É necessária uma política de segurança, uma estratégia. Não, é necessário cumprir a lei. É muito simples. É necessário cumprir a lei. Nós não podemos ter leis que fazemos de conta que não existem ou que se exige que para estar preenchido um determinado ilícito é preciso, é dificílimo, ou seja, a lei é boa, mas depois a aplicação não é. E nós temos visto isso, aliás, basta dizer que nós temos uma lei dos partidos, já o disse muitas vezes, que proíbe, diz que têm de ser extintos partidos que propaguem uma mensagem racista e nós temos um partido que o faz e não é nada extinto. Eu estou um bocadinho como o meu colega de painel... José Gameiro. Sim, como o Dr. José Gameiro dizia, bloqueiem as contas. É a mesma coisa. Bloqueiem as contas nas redes sociais, sim, apliquem a lei. Porque quando nós estamos em situações como aquela que estamos a viver agora, temos que manter aqui, ninguém ainda percebeu na classe política e nem académica e nem o que queiramos. Ainda ninguém percebeu, ainda ninguém foi capaz de apontar um caminho verdadeiramente eficaz para conter aquilo a que nós estamos a assistir. Está completamente fora de controle. Em Portugal também, como sabemos. E não sendo possível ter essa visão, quer dizer, podemos ficar muito contentes com o discurso da Lídia Jorge, porque de facto foi muito bonito, foi belo, mas resgatou alguém que votou no Partido Chega? Não consegue. Ou seja, não existe essa visão. Então temos que nos agarrar àquilo que nós já sabemos que está bem, que é o quê? O cumprimento da lei. Temos que nos agarrar às decisões do Comitê Central liderado por Carmo Afonso. Eu diria que Trotsky ficaria orgulhosíssimo de Carmo Afonso, Lenin, Stalin, ficariam todos orgulhosos de lágrimas nos olhos até ouvir este comentário de Carmo Afonso. É espetacular. Eu tenho vários comentários a fazer sobre este assunto. Em primeiro, eu gostava de deixar claro e fazer um comentário sobre a normalização da extrema-direita. Primeiro, mas já disse isto várias vezes, quem tem que normalizar o Chega são apenas 2 órgãos, o Tribunal Constitucional e o povo português. São os 2 órgãos que têm que legitimar o povo português. Não é Carmo Afonso. O Chega não precisa de ser normalizado pela advogada da deputada única Mariana Mortágua para ser um partido normalizável. Portanto, a Carmo Afonso não tem cavaco a dar sobre o assunto porque ninguém lhe pediu nada, honestamente. Não é parte do órgão competente Tribunal Constitucional. É parte do povo português, mas o povo português, como a Carmo Afonso sabe, é um conjunto enorme de pessoas. Aliás, enorme, não propriamente. Não somos dos países com mais população da Europa, nem do mundo, obviamente. Somos um país com pouca população. Mas somos milhões de pessoas e a Carmo Afonso é apenas um grãozinho de areia naquilo que é o povo português. E, portanto, o povo português, neste momento, decidiu, com este regime decidiu, votou no Chega como líder da oposição e a Carmo Afonso não tem cavaco a dar sobre o assunto. Sabe quem se normalizou, Carmo Afonso, depois do 25 de Abril? Pessoas que apoiam Cuba, pessoas que têm dúvidas sobre a democracia que há ou não na Coreia do Norte, pessoas que apoiam regimes como o da China e, portanto, essas pessoas foram normalizadas. André Ventura nunca defendeu uma ditadura. Nunca o fez. Mas já foi feito por Paulo Raimundo. Mas já foi feito de forma implícita por Mariana Mortágua.
É importante que isto se diga. Portanto, os verdadeiros extremistas e antidemocráticos são muito mais aceites e estão muito mais disseminados do ponto de vista cultural do que aqueles que a Carmo Afonso afirma. E, portanto, esta questão da mensagem racista é treta, quer dizer, já nem vale a pena rebater isto, sinceramente já não há paciência, já foi falado tantas vezes que já nem há paciência. Diz a Carmo Afonso, bloqueiem-se as redes sociais. Portanto, como se aperceberam, a Carmo Afonso expressou aqui 3 vontades: ilegalização do Chega, bloquear determinados utilizadores das redes sociais e resgatar os eleitores do Chega. Portanto, a Carmo Afonso veio salvar os eleitores do Chega de votarem em André Ventura, coisa que fizeram voluntariamente. Portanto, a Carmo Afonso vem salvar os eleitores do Chega da democracia. É verdade. Esta vocês não estavam à espera. Que a Carmo Afonso quisesse salvar os eleitores do Chega da democracia. Quando a Carmo Afonso diz conter este fenómeno que está completamente descontrolado, a Carmo Afonso quer o quê? Conter a democracia? Quer fazer contenções consoante a sua vontade política ou consoante os resultados das eleições estarem mais adequados ao seu gosto? É porque, na verdade, não há nada para conter. Houve um voto livre, aliás, muito mais expressivo do que nas últimas décadas, diga-se de passagem, porque o Chega retirou muitas pessoas da abstenção e houve um voto muito mais expressivo do que aquelas votações que elegeram consecutivamente um partido que trouxe 3 bancas rotas a Portugal e, portanto, a legitimidade também pode ser adquirida através dos resultados. E se há legitimidade que o Partido Socialista não tem, é a legitimidade dos resultados, porque essa também existe. Existe, até segundo Max Weber, existe a legitimidade carismática, a legitimidade institucional legal. Existem 3 legitimidades segundo Max Weber. Há outros sociólogos e cientistas políticos que argumentam que há mais legitimidades. Uma das legitimidades que existe é precisamente a dos resultados. E se há legitimidade que o Partido Socialista não tem, é a dos resultados, porque levou o país a 3 bancas rotas. E, portanto, sinceramente, acho que, do ponto de vista da legitimidade, o Chega tem a legitimidade institucional legal, oferecida pelo Tribunal Constitucional, até a legitimidade carismática também, que é a de André Ventura, e, portanto, há muito mais legitimidade no Chega neste momento do que no Partido Socialista. Do ponto de vista das votações, do ponto de vista dos resultados, porque o Partido Socialista já apresentou resultados que não foram positivos e o Chega ainda não teve essa oportunidade do ponto de vista de ter poder e de lidar com ele, e, portanto, na verdade, o Chega tem mais legitimidade do que o Partido Socialista ao dia de hoje, no meu entender. E, portanto, dizia também a Carmo Afonso, o discurso foi lindo. O discurso foi lindo. Foi lindo e um conjunto de falácias históricas expostas por um historiador no Observador, que é uma coisa adorável. Houve um historiador, eu não sei se algum de vocês é assinante do Observador, mas houve um historiador que fez uma exposição espetacular sobre a quantidade de falácias históricas expostas por Lívia Jorge, que no dia de ontem falhava-me este nome. E, portanto, houve um conjunto de falácias históricas cometidas e, no meu entender, premeditadas. Portanto, ainda as torna mais graves. E, portanto, esta questão de resgatar os eleitores do Chega, nós não precisamos de ser resgatados, nós não queremos a vossa ajuda e, aliás, as urnas têm mostrado isso. A Carmo Afonso, que não se esqueça por um único instante que é advogada de uma senhora que neste momento é deputada única. E sabe Deus como é que elegeu. E, portanto, a Carmo Afonso que se coloque no seu lugar e que se reduza à sua insignificância do ponto de vista democrático, que era o melhor que fazia. E, portanto, sobre a questão deste fenómeno, deste acontecimento da agressão e tudo mais, é condenável. Já condenei no dia de ontem, volto a condenar no dia de hoje, mas há aqui 2 pontos que eu acho que é importante salientar. Número 1, o Chega, ainda que acusado de extremista de direita e de alarmista, não havendo razões para tal, segundo determinadas pessoas, o Chega tem avisado para um aumento de insegurança em Portugal. E essa insegurança generalizada tem crescido. Temos as violações em máximos históricos, temos crimes em máximos históricos do ponto de vista violento e temos de imigração ilegal também em máximos históricos, etc. Há vários crimes para os quais o Chega tem alertado para a sua crescente preponderância no Razi. Quando este senhor foi agredido, e obviamente que isso é condenável, de repente a esquerda portuguesa disse que já não temos uma sociedade segura, já não há dados suficientes no Razi, mas isso é o que nós andamos a dizer há imenso tempo. Nós andamos a dizer que a sociedade portuguesa já não é segura, andamos a dizer que faltam dados no Razi, e agora de repente
porque lhes dá jeito do ponto de vista político aumentar imenso o espaço mediático ocupado por esta agressão, efetivamente começaram a dizer que o Razi tem falta de dados e que a sociedade portuguesa é insegura. Sabem porque é que eu digo que isto foi ampliado mediaticamente pela esquerda? Porque houve uma execução no meio da comunidade cigana por causa de um casamento infantil que foi ignorado de um ponto de vista geral pelos meios de comunicação tradicionais. E foi uma execução, não foi uma agressão. É que do ponto de vista da violência, toda a gente consegue perceber o que é pior. Uma coisa é uma agressão que é condenável, é má, tem que ser perseguido o criminoso que agrediu o ator não tem nada que ser agredido, independentemente das suas visões políticas, independentemente das suas convicções. Mas uma coisa é uma agressão, que é grave, má e deve ser penalizada pela lei. Outra coisa completamente diferente é uma execução, que foi ignorada pelos meios de comunicação tradicionais. E, portanto, isto foi ampliado mediaticamente porque dá jeito à esquerda falar efetivamente da extrema-direita e daquela coisa toda. Deixando apenas uma segunda nota e para terminar o vídeo. A Carmo Afonso tem que perceber que estes problemas começam a aparecer quando chamamos a tudo extrema-direita. E este é o problema principal. Quando a Carmo Afonso apelida de extrema-direita a um partido legitimado pelo Tribunal Constitucional e pelo povo português, que não é de extrema-direita coisíssima nenhuma, quando aparece a verdadeira extrema-direita, as pessoas que praticam a violência para fazer avançar as suas mensagens políticas, etc., a verdadeira extrema-direita já ninguém lhe liga nenhuma, porque vocês apelidaram tudo de extrema-direita. À direita do Partido Socialista, eu ouvi o Pedro Nuno Santos a dizer que uma coligação entre a AD e a Iniciativa Liberal já era radicalismo que chega. Ou seja, quando a verdadeira extrema-direita aparece, que são pessoas que praticam a violência verdadeiramente, eu não sei como é que foi o caso, não sei se foi escolhido porque era um ator no dia 10 de junho e por causa da sua prática artística, não sei se foi esse o caso, consta que foi uma pessoa que apareceu na rua e que o agrediram de forma indiscriminada, que não foi nada escolhido politicamente, mas independentemente disso é grave e deve ser condenado. Agora, nós dizermos que a agressividade política nas ruas nacionais é um fenómeno comum, mas ignorarmos execuções quando são parte da comunidade cigana, ou ignorarmos as violações que estão em máximos históricos, isso sim é passar um atestado de estupidez ao povo português. A violência política não é comum em Portugal, aconteceu, não é habitual, não é algo que preocupe mais os portugueses, no meu entender, do ponto de vista estatístico, que deva preocupar mais os portugueses do que uma execução entre a comunidade cigana ou do que uma tentativa de homicídio no meio de adeptos de futebol ou era de hóquei, não sei, era um desporto qualquer entre o Porto e o Sporting ou entre o Benfica e o Sporting, uma coisa assim do género. E isso foi tudo ignorado para se ampliar a mensagem antifascista e se legitimar esta mensagem antifascista que na verdade não tem razão de ser, porque isto é algo que aconteceu de forma isolada e que não tem por hábito acontecer em Portugal. E portanto, meus caros, no fundo era isto que eu tinha para partilhar. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Vamos continuar a ouvir todos os apelos da Carmo Afonso, até porque me dá bastante jeito aqui para ter conteúdo para o canal, e a Carmo Afonso só fez 3 pedidos: ilegalizem o Chega, bloqueiem as redes sociais e resgatem os eleitores porque eles estão presos em cativeiro. Enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam o canal, e já sabem, têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.